Oi, eu sou o Felipe e o termo alucinação foi introduzido pelo polímata Sir Thomas Browne em 1646, derivado da palavra latina hallucinare, que significa vagar ou errar na mente. Browne descreveu a alucinação como uma forma de visão que percebe objetos de maneira distorcida, no livro onde ele tentava explicar por que toupeiras não têm olhos. Ele defendia que talvez as toupeiras tivessem algum resquício de visão em vez de cegueira completa. Incapazes de perceber a visão de forma correta, percebiam apenas alucinações. O que Browne ainda não tinha explorado direito é o fato de que as alucinações não são sempre necessariamente visuais. Elas podem acontecer em qualquer um dos sentidos humanos. As alucinações, frequentemente associadas a distúrbios mentais como a esquizofrenia, vão além das visões e vozes de coisas que não são reais. Uma em cada 20 pessoas afirmam já ter tido alguma alucinação, o que motiva ainda mais tentar entender quais são os mecanismos desse fenômeno. No centro das investigações estão os estudos de neuroimagem estrutural e funcional, focados principalmente em pacientes com esquizofrenia, onde as alucinações são mais frequentes, mesmo que as ferramentas para alucinar estejam em mim e em você. Segundo um estudo da neurocientista Stephanie Hare, publicado em 2021, as alucinações são criadas no cérebro por meio da ativação da rede de saliência, uma rede funcional que inclui o córtex insular anterior e outras áreas cerebrais relacionadas à percepção interna. Essa rede desempenha um papel fundamental na seleção e filtragem de informações para processamento consciente, incluindo a transmissão de informações para a área de trabalho global associada a consciência. Ou seja, a rede de saliência é responsável por monitorar informações internas e externas e regular a atenção para dados relevantes. Ela possui conexões com várias partes do cérebro, como áreas sensoriais, tipo a amígdala, envolvida na detecção de ameaças, e o hipotálamo, responsável por fazer o seu corpo funcionar em equilíbrio. A função dessa parte do cérebro é discernir informações importantes do ruído não essencial, direcionando a atenção para o que é relevante. Tem um monte de luz entrando no seu olho agora, mas a sua visão, nesse momento, está só direcionando ela para o vídeo que você está assistindo. Assim como tem um monte de sons ao seu redor, mas o seu cérebro filtra para focar na minha voz. E parece que só ela está chegando. Mas agora que eu falei, você passou a prestar atenção e está vendo e ouvindo as coisas ao seu redor. Esse processo consciente é feito pela rede de saliência. Quando ocorrem mudanças significativas no ambiente ou no corpo, a rede de saliência aumenta a sua atividade para garantir que a atenção seja adequadamente direcionada. Essa rede também facilita a transição entre estados de atenção interna e externa. E uma das possibilidades de explicação para a esquizofrenia, por exemplo, é que a atividade anormal dessa parte do cérebro pode levar a uma seleção inadequada de representações sensoriais para o processamento consciente. Ou seja, alucinações são o seu cérebro interpretando errado os estímulos que recebe. E pode parecer que pessoas com transtornos que causam alucinações vívidas estão muito distantes de nós, mas para pensar, essas pessoas estão interpretando errado. Se você está interpretando certo, você ainda está só interpretando, porque o único acesso que temos ao mundo real é através do que interagiu com o mundo, sobrou e entrou no seu olho, no seu ouvido. Os estímulos que compõem a realidade ao nosso redor são apenas restos, pedacinhos que são montados dentro da sua cabeça para gerar uma experiência consciente. Então, onde a gente traça a linha que separa a realidade física da realidade interpretada pelo seu cérebro? Há mais de 3 séculos, René Descartes fez uma pergunta incômoda. Em um mundo onde nossos sentidos às vezes nos enganam, como podemos discernir a linha entre a realidade e a ilusão? Ou, parafraseando, cogito ergo sum, uma frase em latim que significa penso, logo existo. Em termos simples, reflete a ideia de que se você é capaz de duvidar ou pensar sobre algo, então você deve existir. O próprio ato de pensar é a única prova irrefutável de que você existe. Todo o resto da realidade pode ser questionado. O ato de experimentar alucinações de forma consciente ou até mesmo de forma inconsciente, como nos sonhos, demonstra que os nossos sentidos não são exatamente os instrumentos mais confiáveis. E isso mexe de um jeito muito estranho no conceito de real. Porque pensa comigo, alucinações não são reais. É uma característica básica que as define. Mas ao mesmo tempo, o fenômeno é real. Então sim, as alucinações são reais.
A gente apenas concorda por maioria de votos que alguns estímulos são reais e outros não. E se a realidade é esse estado consciente criado dentro da sua mente, como a gente identifica, verifica e valida os estados criados pela mente? Esse conceito se conecta ao problema mente-corpo que a gente já explorou em tantos vídeos por aqui. Mas antes, uma rápida palavra dos nossos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. Sim, eu escrevi um livro. Ele se chama 3 Pesadelos. Nele, nós vamos discutir alguns dilemas morais através da ficção. 3 histórias assustadoras sobre as piores torturas que um ser humano pode aguentar. Uma menina que acorda presa dentro de um caixão a 7 palmos e um rapaz perseguido por um stalker louco. Se você quiser ler, pode encontrar o link no primeiro comentário fixado. Depois de ler, deixa lá sua avaliação e recomenda para aquele seu amigo que adora uma boa história de terror. Ajuda muito a carreira desse jovem escritor carioca. Agora sim, de volta ao vídeo. Descartes estava interessado em entender como a mente e o corpo interagiam. Ele acreditava que a mente e o corpo eram entidades separadas, mas conectadas. O mistério estava nessa cola invisível que juntava os dois. Um experimento realizado na Universidade de Yale lá em 1890, por exemplo, mostrou repetidamente a voluntários uma imagem junto com um som. Quando os cientistas paravam de reproduzir o som, os participantes ainda ouviam o som quando a imagem aparecia. Tipo quando você jura que seu celular está vibrando no bolso e na verdade não tem nada. O nosso cérebro está sempre esperando os estímulos, tanto que às vezes cria eles. Esse experimento foi replicado em 2017. Eles testaram 4 grupos diferentes: pessoas saudáveis, pessoas diagnosticadas com psicose, mas que não ouviam vozes, pessoas com esquizofrenia, que ouviam vozes, e pessoas que se descreviam como médiums e supostamente ouviam vozes regularmente. Os pesquisadores treinaram todos a associar uma imagem quadriculada como um tabuleiro de xadrez a um som de 1 kHz de 1 segundo, mais ou menos assim. Se a equipe mudasse o tom ou desligasse o áudio, os participantes deveriam apertar um botão. Os botões à sua frente indicavam o nível de confiança da resposta, não era apenas sim ou não. Usando aparelhos de ressonância magnética, os pesquisadores capturaram uma imagem da atividade cerebral dos participantes enquanto tomavam suas decisões. A hipótese da equipe era que pessoas que ouvem vozes teriam mais probabilidade de acreditar em alucinações auditivas. E foi exatamente isso que eles encontraram. Tanto os esquizofrênicos quanto os supostos médiums eram quase 5 vezes mais propensos a dizer que ouviram o som quando não tinha nada tocando. Eles também estavam cerca de 28% mais confiantes de que o som era real, quando na verdade havia apenas silêncio. Mas a parte interessante é essa. Tanto os médiums quanto as pessoas com esquizofrenia mostraram atividade cerebral anormal em várias regiões do cérebro responsáveis por monitorar as nossas representações internas da realidade. Quanto mais graves eram as alucinações de uma pessoa e, por consequência, mais certeza ela tinha de que o som existia quando havia silêncio, por exemplo, menos atividade ela exibia no cerebelo, um nódulo enrugado na parte de trás do cérebro. O cerebelo desempenha um papel crítico no planejamento e coordenação dos movimentos futuros, um processo que exige a atualização constante da percepção do mundo exterior. Ou seja, as partes de representação interna tomavam a frente das partes que processavam os estímulos externos. As descobertas nos colocam no caminho de que, quando se trata de como percebemos o mundo, nossas ideias, crenças e expectativas podem facilmente superar os nossos sentidos. O trabalho também sugere que o cerebelo é um ponto de verificação fundamental contra essa distorção, e vários estudos recentes têm mostrado que pessoas com esquizofrenia possuem alterações justamente no cerebelo. Ou seja, se o seu cérebro quiser que algo seja real, vai ser. Nossa experiência consciente é, de certa forma, uma alucinação controlada pelo cérebro. A interação complexa de bilhões de neurônios no nosso cérebro cria uma experiência consciente constante e única para cada um de nós. Tá, mas como é que isso acontece? Como o cérebro transforma sinais sensoriais na nossa percepção consciente do mundo ao nosso redor? E a resposta é simples:
Não sei. Para pelo menos tentar entender como isso ocorre, a gente tem que considerar que a percepção não é um processo passivo de captar informações sensoriais. Nós não somos computadores com input e output. Em vez disso, a percepção é meio que uma atividade de adivinhação informada, na qual o cérebro combina sinais sensoriais com expectativas prévias para formar a melhor suposição sobre o que causou esses sinais. Em outras palavras, não enxergamos ou ouvimos diretamente o mundo lá fora. Em vez disso, percebemos uma suposição do que está lá, baseado nas nossas expectativas e crenças. Isso significa que a nossa percepção do mundo não é um Ctrl+C, Ctrl+V das informações sensoriais, mas uma construção ativa criada pelo cérebro. O cérebro não apenas recebe informações, mas também faz previsões sobre o que provavelmente está acontecendo. Se essas previsões estiverem corretas, nossa experiência consciente se alinha com a realidade percebida de todo mundo. Quando as previsões do cérebro falham, podemos experimentar alucinações. Ou seja, a realidade não é real. É apenas um palpite que venceu por maioria de votos. Mesmo que o dualismo esteja correto, a consciência humana está enraizada em vários mecanismos biológicos e a nossa forma de consciência é apenas uma dentro de muitas possíveis. O que sugere que diferentes formas de consciência podem existir em outras criaturas ou mesmo em formas de vida artificial. Mas esse é um assunto que eu já discuti em outro vídeo. Eu expliquei quando o ChatGPT vai se tornar consciente nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. E nesse outro aqui, eu falei sobre a consciência em animais. É só clicar. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê na próxima. Fui.